Amém? Dá um sorriso. Isso, quando você sorri, você fala para você mesmo que está tudo bem. Amém? Eu ia preparar a palavra e até eu mandei mensagem para o meu intercessor, o pastor Paulinho. Paulinho, você pode dar um alô? O Rodolfo não veio comigo, o Paulinho veio no lugar dele. O pastor Paulinho é meu amigo pessoal, meu intercessor. E eu até mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Vaso, ora por mim que eu não sei ainda o que pregar, que o Espírito Santo ainda não me deu a palavra. E aí, eu orando em casa, o Espírito Santo, eu vi no Instagram que a conferência era full conference. E full quer dizer cheio. Eu falei, olha, eu não gosto muito, às vezes, quando você dá uma palavra encomendada. Às vezes as pessoas convidam você para pregar, aí o pastor fala assim, você vai pregar, mas você vai pregar sobre isso, porque o tema da conferência é sobre isso. E aí você tem que pregar desenvolvido no tema, porque alguém te pediu. E eu sou daquela freestyle, eu gosto de fluir com o vento, sabe? Só que aí, o tema da conferência, Deus me despertou aquilo. E os pastores me deram total liberdade, não pediram para pregar sobre nada. Aí, geralmente, às vezes, quando eu e o Rodolfo a gente vai ministrar para jovens, sempre acaba sobrando para mim para falar sobre relacionamento, santidade, sexo, masturbação. Sobra sempre para mim essa área, você vai falar sobre isso. Falar, legal, né? Só porque eu sou meio cara de pau, eles passam essa parte para mim. Amém? E às vezes não é muito legal. Porque depois, às vezes, o feedback, as pessoas ficam, às vezes, ofendidas. Mas, muitas vezes, a gente tem que pregar aquilo que o Espírito Santo quer falar, amém? E, às vezes, vai ofender algumas pessoas. Então, eu já peço desculpa antes, ok? Se você se ofender por alguma coisa que eu falar, não leve em conta, amém, irmãos? Eu sou só um mensageiro, né? É aquela coisa, o carteiro não tem culpa da carta que você recebe. Né? Você chega uma conta na sua casa, você paga, chegou uma multa que você passou no vermelho, aí chega o carteiro, vai lá entregar, você fala, nossa, mas você vai brigar com o carteiro porque você recebeu a multa e você não passou no sinal? Não, querido. Não fique com raiva do carteiro, amém? Ok? Então, sobre ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me levou ao livro de Atos. Então, esse é o primeiro versículo que eu quero ler, eu quero que você comece no livro de Atos 1. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? Vocês estão aí? Aleluia. Glória a Deus. O meu pastor que diz que o pastor que fala aleluia quando ele não sabe o que vai falar. Ele não tem que falar, ele fala aleluia. A promessa do Espírito Santo. Jesus, antes, quando ele estava ministrando a ceia para os discípulos, antes dele ir para a cruz, ele falou assim, é uma promessa, vai ter uma promessa para vocês. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele dá uma instrução para os discípulos. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Isso Jesus falou antes de morrer. E aqui, em Atos dos Apóstolos, Atos 1, Jesus já tinha ido para a cruz, já tinha morrido, mas a palavra diz que ele apareceu durante 40 dias para os discípulos. Ele apareceu em carne, dando muitas provas de que ele estava vivo. Assim, até o dia que foi levado para o céu, versículo 2, Atos 1, 2. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou sobre o reino de Deus. Jesus falava sobre o reino de Deus. Desde que a primeira pregação de Jesus era arrependei-vos. João Batista, que veio antes dele, ele falava se arrependam porque é chegado o reino de Deus. Se arrependam porque é próximo o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que não é comida nem bebida? O reino de Deus não é desse mundo. Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. Só que o problema é que muitos anos na igreja foi passado para nós que o reino de Deus era quando a gente morrer, quando a gente for para a eternidade, quando você for para o reino, quando você for, quando eu...
E fica tudo. Então você vive uma vida mais ou menos aqui, porque afinal de contas você vai para a glória, e lá na glória as ruas são de ouro, tem diamantes. O que adianta lá não compra nem vende, não se dão em casamento? O que adianta a rua ser de ouro? Ok? Porque o céu é assim. Mas às vezes as pessoas pensam assim, não, porque quando eu for para lá, tem gente que fala assim, ai, porque no céu vai ter Coca-Cola. Porque no céu, isso aqui deve ter no céu. Deve ter pizza no céu. Deve ter McDonald's, o drive-thru, os anjos te servindo. Sei lá. O nosso Deus não é o estômago, hein? No céu não tem nada disso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O problema é que nós alimentamos muito bem o nosso corpo. A gente sabe o que a gente gosta de comer, a gente sabe o que a gente gosta de beber, a gente posta foto de comida o tempo inteiro. E a gente fica enaltecendo isso. Só que o que acontece? A nossa carne a gente alimenta 3 vezes por dia, mas o teu espírito, quantas vezes você alimenta? O teu espírito, como ele é alimentado? Porque a gente vai ser cheio, se enchendo. E você está se enchendo do quê? Uma coisa é eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo. Outra coisa é eu ser. Uma coisa é eu falar que eu sou uma nova criatura. Outra coisa é eu agir como uma nova criatura. E às vezes não só agir, porque você pode planejar como você age, mas você não planeja como você reage. Eu posso planejar o que eu vou falar, mas muitas vezes o que eu respondo diz mais a meu respeito do que o que eu falei. Porque hoje em dia as pessoas são bons atores. Sabe quando Jesus falou hipócritas? Raça de víboras, como o João Batista também falou. Sabe que no original a palavra hipócrita quer dizer bons atores? Sabe que uma das profissões mais bem pagas do mundo são dos atores? Eu não estou falando mal dos atores. Glória a Deus pelos atores. Só que as pessoas enaltecem os atores. E, na verdade, o ator é o quê? Ele é um bom mentiroso. E muitas vezes nós somos bons atores. Nós queremos crer muito. Por isso que às vezes o ator e a atriz eles são um casal romântico na novela, daqui a pouco eles viram realmente o casal. Porque acredita naquilo, vive aquilo, beija aquilo, fala a palavra, porque a tua palavra tem poder. E daqui a pouco eles estão tendo um relacionamento, é ou não é? Quantos atores e atrizes têm um caso no filme e aí casam depois? Porque tem uma relação. Só que o quê? Deus não nos chamou para ser atores, Deus nos chamou para ser pessoas verdadeiras. Se o Filho te libertar, você é verdadeiramente livre. Livre para quê? Você já se perguntou, livre do quê? Livre para quê? Deus te fez livre para você ser você mesmo. Deus te fez livre para você ser você mesmo. Deus te criou único. Você tem uma única impressão digital. Você tem um único DNA. Se eu arrancar o meu cabelo aqui e mandar para o laboratório, eles vão saber quem é meu pai e quem é minha mãe. Porque eu sou única. Deus te fez único. Deus não te fez para você copiar alguém, ok? A gente tem modelos, sim. Tem referenciais, sim. Mas você tem que seguir quem você é. E quem é que vai te desvendar isso? O Espírito Santo, porque foi Ele que te criou. Você é fruto do céu. O céu não é só o teu destino, o céu é a tua origem. Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Você veio dele. Porque você se perguntar, como é que você crê que Deus é Deus? Como é que eu creio que Jesus é Filho de Deus? Porque dentro de você, o teu Espírito testifica. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele começa a transformar a tua vida. Ele começa a transformar a tua vida. Sabe o que as pessoas do mundo, elas olham para nós, sabe o que elas querem ver? Elas querem ver Jesus. As pessoas, elas olham para nós, elas querem ver a Bíblia que a gente diz que prega. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Isso é uma coisa que eu falo em todo lugar que eu prego. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas olham para nós e elas querem ver Jesus. Porque se eu estou aqui com uma criancinha e falo assim, é meu filho, você vai falar, nossa, mas é parecido com o Rodolfo. Porque quando a gente olha um filho, a gente quer ver a semelhança do pai e da mãe nele, ok? Então, se eu falo que eu sou filho de Deus, sabe que as pessoas estão vendo, elas estão olhando e falando assim, mas aonde que você está parecendo com Jesus? Sabe, não é de falar, é de ser. Deus te chamou para ser. Fala, Deus me chamou para ser.
Deus me chamou para ser filho. E Deus me chamou para ser cheio do Espírito Santo. Porque, na verdade, irmãos, a única coisa que pode te transformar, te convencer, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Sabe, eu recebo muitos e-mails de meninas que namoram com caras que estão desviados, ou que não estão mais na igreja, ou são casadas há um tempo, que o cara, uma vez, esses dias, uma me mandou um e-mail falando assim, o meu marido fingiu que se converteu para casar comigo, e hoje ele voltou. O que você fez para ganhar o Rodolfo? Irmãos, eu não fiz nada. Eu simplesmente transbordei. Eu transbordei. E ele pegou. Não tem uma fórmula. É o Espírito Santo que convence. Porque eu poderia ter pregado, eu poderia ter falado, eu poderia ter contado um monte de historinha, mas o que poderia acontecer? Ele poderia aceitar Jesus por um tempo, porque é legal, porque eu fui convincente, porque tem uma boa lábia. Mas se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você larga Jesus ali na frente. Se o Espírito Santo não te transforma... Porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, por que muita gente da igreja e depois sai? Porque você precisa ser transformado e cheio. O problema é que a gente acha que porque encheu um pouquinho, aí você se compara com os outros. Aí você se compara com um copo vazio e fala, não, mas eu estou bem. Pelo menos eu não estou que nem aquele ali. Pelo menos eu não sou que nem aqueles meninos do mundo. Pelo menos eu não sou que nem aquelas meninas que estão com a bunda de fora, mas você está com todo o resto de fora. Só que o teu parâmetro não são as pessoas que estão vazias. O teu parâmetro é Jesus. O problema é que o morno, ele se compara com o frio. Aí ele fala, nossa, eu sou super quente. Porque, claro, que se eu me comparar com o frio, eu vou achar que eu estou bem. Só que o meu termômetro, ele mede o calor. Quem é que você se compara? O morno? Eu tomo um negócio morno, eu não quero. Eu tomo um café morno, tá ruim. Eu tomo um chimarrão morno, é ruim. Mas por quê? Porque o meu parâmetro, o meu chimarrão ideal, é um chimarrão quente. O meu avô falava assim, que o chimarrão, a temperatura tá boa, se tu cospe no gato, ele grita. Dei uma gauchada agora. Tu cospe no gato. Mas eu vou voltar para a palavra. Jesus ficou aparecendo 40 dias para os discípulos. Ele deu provas de que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. E aí, Jesus dá, aqui na minha Bíblia fala assim, as últimas instruções. Antes de ascender o céu, porque Jesus no final dos 40 dias, ele ascendeu os céus. Ele subiu, ele foi para o Pai. Como ele falou, eu vou para o Pai. Vou preparar lugar. Mas para vocês eu vou deixar o quê? O Espírito Santo. O que Jesus prometeu que ele ia deixar para nós? O Espírito Santo. Você pode falar com vontade? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda a tua vida. É o Espírito Santo que muda o teu jeito de pensar. É o Espírito Santo que muda até o teu jeito de comer. É o Espírito Santo que vai te convencer. É o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. A Bíblia diz, Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo te lembra de coisas que está escrita na Bíblia. O Espírito Santo te lembra de coisas que você leu há 2, 3 anos atrás. O Espírito Santo é que pode te transformar. O problema é que a gente canta muita música sobre Deus, a gente canta muito sobre o Pai, a gente fala muito sobre Jesus, mas a gente deixa muito a desejar a respeito do Espírito Santo. E é o que Jesus deixou para nós, o que o Pai enviou para nós, é o Espírito Santo. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Eu tento não pregar sobre isso, mas sempre acontece isso. Eu sempre acabo falando que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. É alguma coisa? Não, são todas as coisas. Todas as coisas. Você pode perguntar, então quer dizer que eu posso perguntar o que eu quiser? Sim, você pode perguntar o que você quiser. Sabia que Deus se agrada? O Espírito Santo, ele se agrada de te responder as perguntas mais aparentemente inúteis que você tem? Sabia que às vezes eu vou no mercado e eu penso assim, Espírito Santo, o que eu vou comprar? Eu olho para aquelas frutas, eu não quero comprar nenhuma, porque eu não estou com fome naquela hora. Eu falo, Espírito Santo, o que meu corpo precisa? Espírito Santo, que roupa que eu vou? Espírito Santo, o que eu falo para o meu marido? Espírito Santo, que filme que eu vou assistir no cinema? Espírito Santo, que praia que eu vou? Aonde eu vou tirar minhas férias?
Porque se eu não crer que o Espírito Santo pode me responder nas pequenas coisas, como que eu vou crer que ele vai me confiar grandes? A Bíblia diz que se tu é fiel no pouco, no muito ele te dá. Agora, se o Espírito Santo te manda você dar uma coisa irrisória, e você não obedece, como é que você quer que Deus te use? Ah, porque eu quero ser usado em profecia. Ah, porque eu quero ter sinais e maravilhas. Ah, porque eu quero ser profeta. Ah, porque eu quero ser pastor. Ah, porque eu quero ser do louvor. Ah, porque eu quero... Você não sabe obedecer uma simples coisa. Vai ali e dá um abraço em alguém. Sabe por que Deus às vezes acaba usando sempre as mesmas pessoas? Porque elas obedecem. Sabe aquelas irmãzinhas de oração, aquelas dos coquinhos? Que a casa está sempre cheia de gente. Sabe por que Deus tem que usar elas? Porque nós estamos para trás. Aí Deus usa em quem confia. Deus usa em quem ele confia. Deus usa quem está online. O problema é que a gente está lá online, mas não está lendo. O problema é que a gente diz que está online e a gente está total offline. Não ouve o Espírito Santo. Sabe o que é o problema da igreja? A gente não ouve o Espírito Santo. E eu vou te falar quantas e quantas vezes eu me entrei em roubadas por não ouvir o Espírito Santo. Aí você se pergunta, como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Treinando nas pequenas coisas. Pede para ele, faz um teste. Espírito Santo me mostra. Sabe o que? Quando eu começo a orar, eu sei que tem aquela música que fala: quando eu estou na tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de saltar. Eu, na verdade, quando eu chego na presença do Senhor, o que eu quero é sumir. Porque ele me mostra o meu pecado. Quando eu estou na presença de Jesus, ele me mostra, ele me convence. O Espírito Santo me convence. Fala, Senhor, é verdade. Sabe que é um exemplo disso na Bíblia? Isaías, ele vivia falando, ai daquele, ai do povo, ai daquele lá, ai daquele lá. Por 6 capítulos ele ficou falando, ai daqui e ai de lá. Ele apontava o dedo para todo mundo. Até o dia que ele falou assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Ele teve uma experiência, ele teve uma visão, ele viu o Senhor. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Aí o que aconteceu? Quando ele viu a presença de Deus, ele viu os anjos. Ele pegou e falou assim, ai de mim, que vou perecendo. Até então ele falava, ai dos outros, ai de ti, ai do fulano. Ah, porque fulano tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Não, querido, a palavra é para você que está aí sentado. Ah, porque fulano tinha que estar ouvindo. É, porque é verdade. Irmão, sabe o quê? A Bíblia, ela é toda para você. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu tenho que me encaixar em cada personagem da Bíblia. Eu sou a mulher do fluxo de sangue. Eu sou o cego que estava parado no meio do caminho. Eu sou aquele mendigo que estava pedindo esmola. Eu me coloco no lugar e vejo como Jesus se manifestou para aquelas pessoas. É como Jesus pode se manifestar para você. O que você precisa? Você precisa de um médico? Você precisa de um psicólogo? Você está precisando de um namorado? Jesus é um noivo. O problema é que muitas vezes a gente procura em coisas e em pessoas o que só Jesus pode dar. Tem coisas que só Jesus pode dar. Sabe o que é o problema? Nós fazemos oração, nós oramos, mas na verdade não é oração. Nós fazemos uma lista de pedidos. A gente pede. Ah, eu quero isso, eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero um namorado, eu quero casar. Really? Peça coisas para Deus que só Deus pode dar. Sabe quando Jesus perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Ele não falou assim, ah, eu quero uma comida, eu quero ir no banheiro, me leva lá que eu não sei onde é. Não, ele falou, eu quero ver. Ele pediu para Jesus uma coisa que só Deus poderia fazer. Sabe, queridos, está na hora da gente mudar a nossa oração, a nossa mentalidade de mendigo, de viver pedindo. Fala, não, Senhor, eu quero o que tu tem para mim. Eu quero a tua vontade. Eu quero te obedecer. E aí Jesus, aqui em Atos, depois ele pega e fala assim, enquanto comia, fala assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus lhe deu a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus falou da promessa. Qual que era a promessa? Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus, as últimas instruções, Jesus falou enquanto comia. Você já percebeu que na Bíblia muitas vezes Jesus falava enquanto eles estavam comendo? Jesus ensinava grandes coisas quando eles estavam na mesa. Essa é a comunhão.
É por isso que nós precisamos uns dos outros, porque Jesus se manifesta quando nós estamos na mesa. Jesus, muitas coisas, quando ele apareceu para os discípulos, ele chegou: ei, tem alguma coisa de comer? Eles partiam o pão. E aqui o que acontece? A gente virou uma coisa tipo assim, a ceia. Tem muita gente que dá a ceia. A ceia é o quê? Fazer isso todas as vezes que em memória de mim. Partir o pão. E às vezes a gente faz da ceia um simples ritual. E a ceia é uma coisa poderosa. Sabe, eu e o Rodolfo, geralmente a gente tenta ceiar 2 a 3 vezes por semana. Eu e ele. Sabe, daí que veio... Você já se perguntou por que as pessoas oram antes de comer? É por causa disso. Fazer isso todas as vezes que comerem e beberes em memória de mim. Fala: Senhor, tu morreu por mim. O teu sangue me comprou. Eu sou lavado pelo sangue. O teu espírito foi derramado sobre mim. Eu quero ser cheio até transbordar. O Senhor fala assim: unge a minha cabeça com óleo, Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus te chamou para ser transbordante. Deus te chamou para você transbordar para as pessoas ao teu redor. Você ser cheio do Espírito Santo para quê? Sabe qual é uma das evidências para você que você é cheio do Espírito Santo? É a tua alegria. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre. Ela tem compaixão. Ela olha as pessoas com olhos de Jesus. Sabe, muitas vezes, às vezes eu me vejo julgando pessoas, eu peço para Jesus, eu falo: Jesus, me mostra como você vê essa pessoa. Porque Jesus sempre vê alguma coisa boa em você, querido. Você pode ser o pior. Jesus sempre vê uma coisa boa. E quando a gente está na presença dele e ele te mostra o teu pecado, é para que você se arrependa e haja perdão. Quando nós vamos orar, você fala: Senhor, me sonda. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Tipo, às vezes a gente pede: Senhor, me sonda e me mostra se há em mim algum caminho mau. O problema é que a gente já chega fazendo: Deus, tu tem que me abençoar. Deus, eu vim na igreja. É bom mesmo o Senhor fazer alguma coisa por mim. Olha como eu sou bom. Eu vim em plena sexta-feira, peguei o maior trânsito para chegar. Sabe, como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. E sabe, Deus leva em consideração. Não pensa que tudo que você faz para Ele passa batido. O teu sacrifício vale. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Muitas vezes eu não quero, mas eu vou. Eu falo: Senhor, é porque é para Ti. Eu vou. Porque eu não posso esperar sentir para ir. Porque muitas vezes eu não sinto nada, eu sinto a preguiça. Você nunca? Às vezes sim, eu vou esperar sentir de ler a Bíblia para ler a Bíblia. Se eu esperar sentir para ler a Bíblia, eu não vou sentir nunca, porque eu quero ler outra coisa. Porque você lê a Bíblia, você sente sono. Só eu senti sono. Vocês não dão nem uma risada. Eu falo: é um ótimo comprimido para dormir. Em vez de você tomar um Rivotril, uma coisa assim, começa a ler a Bíblia, o sono vem na hora. Sabe? Então, o que acontece? Jesus fala para eles: a promessa vai vir. Ele deu instruções. E você há de convir comigo que as últimas coisas que Jesus falou antes de não vir mais, ele falou: a partir de hoje vocês não vão me ver mais. Ele falou para eles ficarem em Jerusalém. O quê? Juntos, orando. Eles tinham uma somente, eles não tinham falta de nada. A igreja de Atos, elas não tinham falta de nada, porque eles dividiam tudo. Uma das outras coisas que você é cheio do Espírito Santo é quando você divide as suas coisas com alguém. Quem ama dá, quem ama compartilha. As pessoas são muito apegadas com as coisas. Começa a aprender a se desapegar. Os primeiros discípulos, quando eles eram cheios do Espírito Santo, o que eles faziam? Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Um dava umas coisas para os outros. Eu tenho uma farinha. Tu tem o quê? Um pão. Vamos trocar? Vamos. Sabe, o problema é que a gente aprendeu assim: não, o que é meu é meu. O que é meu é meu. Meu. Isso é meu. Quem fala assim é criança. Criança que fala: é meu. Pega um negócio numa loja e fala: é meu. Não, isso é mentalidade de criança. Mentalidade de um filho de Deus é você dividir.
Se Deus te mandar dar uma coisa para alguém, dê, irmão. Se Deus te tocar para você dar uma coisa, dê. Hoje eu estava falando com o pastor Paulinho, eu falei, nossa, uma vez Deus me pediu para eu me dar o meu sapato na igreja. Aí eu falei, Senhor, não está ninguém dando oferta de sapato, o que eu vou fazer? Voltar descalça para casa? O Espírito Santo falou, Tipo, ninguém tá, todo mundo estava levando envelope, irmãos. Aí eu falei, Senhor, esse sapato tá velho, tá sujo, que vergonha, ninguém vai querer. Mas Deus só está testando a tua obediência. E daí? Eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. A Bíblia não fala que é melhor obedecer do que sacrificar? Quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, você aprende a obedecer. Já não vira um sacrifício, tipo, eu tenho que dar. Não, você já dá porque já sabe, tá bom, o Senhor já falou, então nem é meu mais. Deus mandou eu dar, então já sei que não é meu, não adianta. Uma vez Deus me mandou dar um perfume, eu não dei. Quem disse que eu não conseguia usar o perfume? Já não era mais meu, era da irmã. E eu não sosseguei enquanto eu não peguei. Liguei para ela e falei, olha, Deus me mandou te dar um perfume, eu não dei. Eu nunca mais tive a chance de encontrar ela. Nunca mais. E eu tive que... Aí eu liguei para ela de novo e falei, olha, eu vou ter que abençoar o perfume para outra pessoa, porque... Então, desde aquela vez... Eu não retenho mais, eu aprendi a obedecer à voz do Espírito Santo. E aí eu quero te dar uma passeada na Bíblia aqui em Atos 2. Você vai lá naquela história bem famosa. No dia de Pentecostes, que eles estavam lá, todo mundo reunido. Eles estavam todos reunidos. De repente, veio um vento. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sabe, outra evidência que você é cheio do Espírito Santo é quando você fala em línguas. Sim. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Se eu sou casa de Deus, eu edifico a mim mesmo. Porque Deus te chamou para você ser templo do Espírito Santo. Deus te chamou para você ser casa do Espírito Santo. Deus te chamou para você ser habitação do Espírito Santo. E aqui é um ponto que eu quero chegar. Sabe o que é o problema? O problema é que nós, ao invés de ser habitação, a gente está sendo só visitado. E a gente vive de visita em visita em visita. Deus não te chamou para você ser visitado por Ele. Deus te chamou para você ser habitação dEle. Tem uma diferença entre uma visita e um morador do prédio. Tem prédios, eu moro em Balneário Camboriú, é na praia, tem prédios que assim, que as visitas não podem usar a piscina, somente os moradores. Porque a piscina é pequena, o povo tem aquele apartamento de 2 quartos, leva 40 familiares, né? Aí fica todo mundo usando as áreas comuns do prédio. Porque tem uma diferença entre você ser morador e tem uma diferença de você ser visitado. Então você é visitado, você chora, você fala com Deus, você faz voto com Deus, você fala, eu vou parar disso, eu vou fazer aquilo lá para ti, e você faz aquela sua barganha com o Senhor. E você é visitado, e você sente aquele arrepio, você sente aquele calor. E aí depois a sua vida volta ao normal. Aí você espera uma outra conferência, uma outra convenção, um pastor de fora para vir, para rasgar o céu e você sentir alguma coisinha de novo. Irmãos, eu na minha casa, eu sou muito mais cheia do que eu sou aqui. Eu na minha casa dou escândalo com o Espírito Santo. Principalmente quando o Rodolfo não está. Que eu posso botar a mesma música no repeat e ele não vai reclamar. Porque às vezes ele fala, meu Deus do céu, a mulher está até rouca de cantar a mesma música. O que eu posso fazer se Deus está mandando eu ouvir essa? E eu estou gostando. E canto ela 20 vezes e tá bom. Agora, com o que você está se enchendo? Você acha realmente que se você se alimentar uma vez por semana você consegue sobreviver? Se a tua carne você alimenta no mínimo 3 vezes por dia, como você acha que você vai alimentar o teu espírito? Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, ouvindo no culto no domingo. Você vai sobreviver? Não, irmão, você é morto. Tens nome de vivo, mas é morto. Tem tanta gente que tem nome de vivo, acha, não, porque eu sou. Não, querido, se fizer um teste de DNA, vai aparecer que você não é. Porque não é o que eu falo, é o que manifesta de mim. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Eu posso ser uma árvore muito bonitinha, o problema é que a gente planta um negocinho, começa a brotar, aí uma árvore bem pequenininha fala, ai, nossa, vou fazer uma limonada. Não, querido, para você tomar a limonada daquele pé de limão, demora. O problema é que a gente fica se achando e acha que já está bom.
Acho que só porque eu tenho um pouquinho de água, melhor que aquele que está morrendo de sede. Não, Deus te chamou para ser cheio. Deus te chamou para dar fruto. E fruto na estação própria. Demora. Sabe, a salvação é de graça, mas o reino te custa caro. É uma vida de renúncia. Ou vocês não leem a Bíblia? Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Quem diz que negar a si mesmo é uma coisa boa? Não, é uma coisa ruim. Só que o fruto que isso dá é muito melhor. Toda vez que eu me nego para obedecer a Ele, Ele me recompensa com o quê? Com a presença dEle. E a presença dEle é a melhor coisa que você pode desfrutar. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Não tem nada melhor do que você desfrutar da presença dEle. Então, Deus nos chamou para nós sermos cheios, para ser casa. A Bíblia diz assim, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Então, por que vocês ficam correspondendo aos seus desejos carnais sobre todas as coisas? Então, a gente se enche de coisas. Sabe, o mundo já é cheio de coisas que nos enchem. Você é bombardeado com imagens o tempo inteiro. A gente tem que se encher de Deus. Sabe o que acontece? A igreja de Atos, ela era uma igreja que operava milagres, sinais e maravilhas. E eles eram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo? A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas. E eles começaram a fazer sinais e maravilhas. E as pessoas eram curadas. É aquela história que ele estava na porta da igreja, tinha um mendigo aleijado e falou, me dá uma esmola. Ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. E aquele mendigo levantou e andou e entrou no templo, saltando. Aquele mendigo aleijado, ele foi cheio do Espírito Santo ali, ao vivo e a cores, na frente de todo mundo. Porque as evidências, você precisa ter uma experiência com Deus. Porque quando é uma experiência com Deus, não tem argumento. Porque se você ficar aqui só pensando nas coisas, você fala, não, mas pode ser. Como nasceu de uma virgem? Pois é, Maria foi uma mulher cheia do Espírito Santo. E agora eu quero citar umas pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo. Maria, o anjo aparece para ela. Sei que eu estou falando rápido, vocês estão entendendo? Mas é que eu tenho pouco tempo e eu preciso falar muita coisa. E mulher fala pra caramba, você sabe. Maria falou, como que eu vou ter um filho se eu não sou nem casada, eu sou virgem ainda? E o anjo fala para ela, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Depois, Zacarias, obrigado. Está mais cheião. É profético, já estamos quase, hein? Daqui a pouco você traz um transbordando. Nós vamos transbordar, amém? Cria expectativa no teu espírito para você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Não espera só a hora que a gente vai fazer o apelo para... Não, começa a ser cheio do Espírito Santo aí. O Espírito Santo está disponível para mim e para você agora. Seja cheio agora. Sabe o que a Bíblia diz para ser cheio do Espírito Santo? Arrependimento dos pecados. Ser batizado e receberá o Espírito Santo. Mas o que é o problema é que a gente às vezes não entra em contato com nossos podres. E aí Maria fala assim, como que eu... né? E ele fala, o Espírito Santo virá sobre ti. E ela foi cheia do Espírito Santo e concebeu Jesus. E depois disso, o anjo apareceu para José e falou, José, não é B.O. José, ela está grávida, mas fui eu. Foi o Espírito Santo que desceu sobre ela. Pensa na cabeça de José. Tipo, como assim grávida? Não tinha teste de DNA na época. E depois, o que acontece? Zacarias estava orando e Deus fala que vai dar um filho para ele, que vai dar um filho, João Batista, que vai ser nazireu, que ele vai tomar bebida forte, que ele vai ser separado, que ele vai ser um profeta, que o espírito de Elias viria sobre ele. E Zacarias na hora não crê, fala, sou velho, minha mulher Isabel é estéril, o que acontece? O anjo fala para Zacarias, o teu filho vai ser cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Como assim vai ser cheio do Espírito Santo? E aí a Bíblia diz que Zacarias, o pai de João Batista, ficou mudo. Ele ficou mudo. E aí Isabel engravidou. A mulher dele engravidou. E estava grávida de João Batista. E ela era prima de Maria. Quem que Maria tinha na barriga? Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando Maria, aí o Espírito Santo fala para Maria, Maria vai visitar a tua prima Isabel. Quando ela chega lá em Isabel já estava grávida de 6 meses. E Maria estava recém-grávida, não tinha barriguinha.
que acontece quando a Bíblia diz que quando Maria dá oi para Isabel, oi, agraciada, naquela época, sei lá como falava. Tipo, oi, amiga. O que aconteceu? Isabel foi cheia do Espírito Santo na hora e o bebê se agitou no ventre. O João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele. Só por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Fala, eu preciso ter um encontro com Jesus. Para ser cheio do Espírito Santo. A Maria chegou com o bebezinho Jesus dentro da barriga dela. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e o bebê foi cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Porque ele foi cheio. Antes mesmo de nascer, como Deus falou para Zacarias, seu pai. Zacarias, quando o filho nasceu, ele ainda estava mudo. E aí eles estavam falando, nasceu um menino. Que nome nós vamos dar? O anjo tinha falado, tem que ser João. E aí Zacarias volta, cheio do Espírito Santo, ele volta a falar. E ele fala, o nome do menino é João. Porque o Espírito Santo me falou que ele é escolhido. O nome dele é João. Aí os parentes falam assim, mas João? Não tem nenhum parente na nossa casa que chama João. Porque naquela época eles davam, tipo assim, os nomes tudo parecido. Não interessa muitas coisas que o Espírito Santo mandava você fazer, as pessoas vão falar para você, mas nada a ver. Não pense que as pessoas vão te apoiar. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que ser meio doido. Amém? A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento e não sabe para onde vem nem para onde vai. De onde vem o vento? É que nem diz a Dilma, onde toca o vento. Não tem como, porque o vento é vento e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Você não sabe de onde que vem o vento. Claro que do ar-condicionado está vindo vento. Mas é artificial. Sabe o quê? Deus está cheio de pessoas artificiais representando. Imitando. Deus não te chamou para você imitar o que você precisa manifestar. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, muitas vezes eu pensei que a criação anseia, as árvores anseiam pela a criação. Aí você pensa no Avatar, né, naquele cenário lindo. Não, sabe o que é a criação? Eu sou criação. A minha carninha podre, ela anseia pela manifestação da filha de Deus que há em mim. Sabe, a sua carne geme pela manifestação do filho e filha de Deus que você é, porque você é criação de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu e formou o homem. Ele formou o homem, ele criou o homem. As coisas Deus deu ordem à terra. Ele falou, a terra produz os animais, a água produz os peixes. Mas o homem, Deus mesmo criou, você é criação de Deus. Gênesis, capítulo 1 da Bíblia. Sabe por que o povo perece? Porque não lê a Bíblia. Deus deu ordem à terra para brotar. Deus deu ordem à terra, produza árvores, produza animais, produza tudo o que precisa. Deus deu ordem à água para produzir os peixes. Uma palavra de Deus muda a tua vida. Só que o que acontece? A criação dessa terra não tem problema nenhum em obedecer a Deus. Os passarinhos louvam a Deus. Os animais ouvem a Deus. Noé, quando foi fazer a arca, nenhum daqueles animais ficou reclamando, poxa vida, tem que ir para a arca, né? Não, eles foram tudo em fila. Agora os homens tudo duro. Imagina, tá fazendo a arca, nunca choveu. Mas o que? Noé ouvia a Deus. E ouvir Deus muitas vezes vai ser diferente do que o homem vai falar para você. E daí? Quem que você quer agradar? Você quer agradar o homem ou você quer agradar Deus? E eu vou te falar, muitas vezes para a gente agradar a Deus, a gente vai ter que fazer alguns inimigos. Porque assim aconteceu na Bíblia, por que você acha que você vai ser diferente? Se quiseram apedrejar Estevão, que era um homem bom e realizava sinais e maravilhas, apedrejaram Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus sentado à direita de Deus e falou, eu vejo os céus abertos.
João Batista era cheio do Espírito Santo e ele batizava. Ele falava, olha, eu batizo com água, mas virá um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sei a melodia da música. Eu sei que é uma música da Nívia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para quê? Para você manifestar a sua natureza de filho de Deus. Jesus, ele só começou a manifestar a natureza do Filho de Deus quando desceu sobre ele o Espírito Santo, aquela pomba que estava voando aqui. A Bíblia diz que ele foi batizado e quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio numa forma corpórea de pomba sobre ele. E ali, a partir dali, começou o ministério dele. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto para quê? Para ser tentado por Satanás. Pedro foi cheio do Espírito Santo, João foi cheio do Espírito Santo, os discípulos eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles oravam, teve uma vez que eles estavam orando, e o lugar começou a tremer. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, se a igreja começou assim, sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Sabe por que tem igrejas abertas no mundo hoje? Porque pessoas cheias do Espírito Santo ouviram Deus e obedeceram. Sabe por que o evangelho está sendo pregado? Porque pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe, a Bíblia diz que os apóstolos, eles dividiam as comidas, tudo entre si. E o que acontece? Estavam vindo muita gente, estava se convertendo muita gente, a igreja estava ficando muito cheia. Eles já não podiam fazer tudo. Aí eles falaram, olha, a gente tem que se dedicar ao ensino da palavra e à oração, não dá para a gente ficar distribuindo comida. Então vamos pegar uns diáconos. Estevão era um diácono. Vamos pegar uns diáconos para nos ajudar. E o que é o pré-requisito para a gente ter pessoas para trabalhar para nós? Para trabalhar para o reino? Ser cheio do Espírito Santo. Vamos procurar homens cheios do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Acontece que a gente, às vezes, a gente começa a andar com pessoas que não são cheias do Espírito Santo. E vou te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele precisa se manifestar em você. Você precisa, para você durar. Porque não adianta você nadar e morrer na praia. Irmãos, muito melhor é como você termina do que como você começa. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Eu preciso me arrepender todos os dias. Faz um teste hoje antes de você dormir e fala, Senhor, me mostra hoje onde eu te desagradei. Me mostra hoje o que te agradou. O que eu fiz que foi bom. Me mostra, Espírito Santo, o que você está achando de mim hoje. Sabe, uma vez o Rodolfo, ele fez uma música para mim, por quê? Porque um dia ele pediu para Deus e falou, Espírito Santo, me mostra como o Senhor vê a Ali. E ele fez uma música bem bonitinha até. Porque Deus mostrou eu criança para ele, Jesus me pegando no colo. E é engraçado, porque esse lugar que ele viu é o lugar que eu vou quando eu adoro Jesus. Mas porque ele só fez uma simples pergunta. A gente tem que ter conversas com o Senhor. Começa a conversar com o Espírito Santo. Se de tudo que eu falei até agora você pode guardar uma coisa, guarda isso. Começa a perguntar para o Espírito Santo, porque ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te ensinar quem você tem que excluir, quem você tem que parar de seguir, com quem você tem que parar de andar, o que você tem que parar de fazer. Porque o reino de Deus é sobre fazer, não é sobre o que não fazer. Porque a pessoa fala, não, eu vivo no reino. Eu não bebo, eu não fumo, eu não saio na balada, eu não transo com ninguém, eu não minto, não mato ninguém. Não, o Espírito Santo, ele vem para você para alguma coisa, ele me ungiu para. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para anunciar a boas novas, para pregar, para ser uma nova criatura. O problema é que a gente fica, não, eu não faço isso, eu também não faço aquilo. Aí as pessoas não vêm para a igreja porque não pode. O reino de Deus não é só porque não pode. O reino de Deus é que você pode tudo. Você pode tudo. Só que tem coisas que você não quer mais fazer. É isso que quer dizer a tecla SAP. Posso tudo, me alisto, nem tudo me convém. É isso. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu faço porque eu não quero mais fazer. Por que você não isso? Porque eu não quero.
Porque a presença dele é melhor. Não tem uma câmera atrás de mim me filmando para mostrar para o meu líder ou para o meu pastor que eu pequei. Não, irmãos. Acontece. Ninguém está te vendo. E o que acontece? A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito. Não extingais o Espírito. Não anulem o Espírito. Não atrapalhem o Espírito Santo. Sabe quando Davi pecou? Quando ele se arrependeu, ele falou assim, Senhor, eu pequei. Contra ti, somente pequei. Não retira de mim o teu Espírito. Sabe, quando Saul pecou, ele falou assim, não retira de mim o meu reino, meu castelo. Sabe, pessoas que não são do reino, elas só pensam em coisas materiais. Nossa, eu vou perder o meu reinado, eu não vou mais ser rei, vou perder minha coroa. Davi não, Davi falou assim, não retira de mim o teu Espírito. Coisa triste é você estar sem o Espírito Santo de Deus. Eu já senti isso, de ficar vazia, não senti nenhum arrepiozinho, nem nada. Eu falei, Senhor, eu não quero sentir nunca mais isso. Porque eu caí já muitas vezes, irmão. No começo da minha conversão, você aprende só a não fazer as coisas, né? Aí quando você desliza, você fala, nossa, o que aconteceu? Até o dia que quando eu deslizei, o Espírito Santo tomou doril, a dor sumiu. Não tinha mais Espírito Santo para falar comigo. E me deu um desespero. Eu falei, agora eu entendo, porque eu não posso entristecer o Espírito, porque ele vai embora. E depois me levou quase 1 mês para ele voltar. Alguém já experimentou isso? Alguém já experimentou isso? Você não precisa acontecer com você para você aprender. Aprenda pelo erro dos outros. Aprenda pelo erro dos outros. Jesus nos chamou para ser testemunhas. Jesus nos chamou para ser testemunha. Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Jesus nos chamou, ele falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido em poder. Só que sabe o que acontece? O problema é que a gente fica em Jerusalém porque está gostoso, né? A gente fica em Jerusalém porque em Jerusalém tem a presença. Jerusalém é aqui a igreja, que você foi revestido, você foi cheio, mas você ficou em Jerusalém até que depois Deus te manda. Deus quer se manifestar no teu trabalho, na tua escola, nos teus vizinhos. Jesus quer ir nos lugares disfarçado de você. Jesus precisa de mim e de você para me manifestar a luz dele fora daqui. Então, tem horas que a direção dele é fica. Tem horas que a direção dele é vai. Tinha discípulos que ele falava assim, larga tudo e me segue. Aí tinha outros que ele falava, deixa eu te seguir. Ele falava, não, vai para os teus. Vai para a tua casa. Volta para o sacerdote. A ordem de Jesus não é a mesma para todo mundo. Descubra o que ele tem para você. Não vá pelo que Deus fez na vida do outro. Descubra Deus, você. As meninas me perguntam, o que você fez para ganhar o seu namorado do mundo? Irmã, eu me converti, transbordou sem querer. Não fui eu. Eu até queria levar o mérito. Ia ser bom. Às vezes o Rodolfo vai pregar e ele fala, é porque a minha esposa me ganhou para Jesus. Não, Jesus ganhou ele, irmãos. Não fui eu. Jesus ganhou ele. Jesus se manifestou para ele. Jesus curou ele. Jesus usou pessoas para falar com ele. Não fui eu. Porque nem eu cria tanto assim. Eu duvidava. Mas o quê? Quando você é cheio, você começa a transbordar. Você fala, nossa, está diferente. Essa pessoa está diferente. Aí as pessoas te olham e falam assim, nossa, você está diferente. Aí pensa que é o cabelo que você mudou, que você emagreceu, você engordou. O mal educado fala que você engordou, né? Mas não, é o teu semblante que tem que mudar. Porque o Senhor formoseia o rosto. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas se renovam. Elas ficam até mais jovens. Mas o quê? É para algo. É para que as pessoas olhem para vocês e deem glória a Deus. E eu queria te convidar agora para encerrar. Eu queria te convidar a abrir em Romanos 15, 13. O alvo é nós sermos cheios. Para quê? Para transbordar. Jesus, ele falou, vão de 2 em 2. Vai a todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aí você fala, eu preciso de um microfone, eu preciso gravar um CD, eu preciso... Não, você precisa ser cheio
de Deus aonde quer que você esteja. Nem todo mundo vai ter um microfone na mão, mas todo mundo tem um vizinho, todo mundo tem um colega de trabalho. Transborde Jesus onde você está. Onde é o teu campo missionário? Sabe, eu não prego só aqui. Eu prego com a minha vida. Eu prego no salão, eu prego na padaria, eu prego no banco. Como? Falando de Jesus? Não, sendo, irmãos. Meu campo missionário, às vezes, vai ser o meu cabeleireiro gay. Que eu vou amar ele. O problema é que, às vezes, a gente acha que assim, ai não, os do mundo. Não, querido, Deus te enviou para esses. Sabia que, às vezes, eu prefiro sentar, às vezes, com meio de pessoas do mundo que na igreja de crente? No meio de crente? Por quê? Porque, às vezes, o crente só murmura, só fala mal dos outros, só começa a falar, porque aquele vídeo... Porque o grupo de louvor pode subir. Porque falaram mal daquele pastor. E, às vezes, as pessoas do mundo estão comigo. Ai, me conta um pouco da sua vida. Fala um pouco de Jesus. Você é diferente. E, às vezes, eu acabo sendo muito mais útil num meio onde, aparentemente, é espinhoso. Mas foi exatamente para isso que Deus me chamou, para manifestar a luz nas trevas. Deus te chamou para manifestar a luz nas trevas. O que adianta você ser luz na luz? Não, ser luz nas trevas, você faz a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Vocês já acharam Romanos 15, 13? Na minha versão, que é a nova versão transformadora, pode ser um pouco diferente da de vocês. Ela é um pouco parecida com a NVI, fala assim: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Enche de alegria e paz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você pode falar comigo? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nos encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositaram nele. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus pode enviar o Espírito Santo para você ser cheio dele? Você crê que o Espírito Santo pode te transformar? Ele pode mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de falar? É a fé. Tudo é possível ao que crê. De modo que vocês transbordem de esperança. Que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esperança do quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Deus te chamou para você manifestar Jesus. Para você ser um discípulo de Jesus no meio do seu campo. Deus, como eu disse, Deus quer ir aos lugares disfarçado de você. Mas para isso nós precisamos ser cheios. Para quê? Para transbordar. Transbordar. Que vocês sejam cheios de alegria, de paz. Essa alegria, você coloca de pé. Essa alegria contagia. Sabe, uma vez me contaram que lá em Reading, onde tem aquela igreja da Bethel, a igreja onde o Jesus Culture começou, diz que uma vez uma menina foi num café. E ela e as amigas, elas estavam num café da cidade, num Starbucks. E elas estavam assim, muito conversando, bem alegres. Aí diz que uma pessoa perguntou para ela: vocês são da igreja Bethel? Ela falou: sim. Como é que você sabe? Porque vocês sorriem muito. Essa alegria a gente já conhece. Sabe, quando você começa a ser identificado pela alegria que você tem, as pessoas vão falar: nossa, essa pessoa tem uma coisa diferente. As pessoas vão começar a chegar a você. Muitas vezes a Bíblia diz que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio que quando ele passava, as pessoas se colocavam à beira do caminho para que a sombra dele passasse por elas e curasse. A sombra de Pedro curava. Eram as pessoas que iam até Pedro, não era Pedro que ia sair pregando, procurando pessoas. Quando você começar a manifestar
o Espírito Santo na tua vida, as pessoas mesmas vão começar a te procurar. Você crê nisso? As pessoas mesmas vão começar a te perguntar: nossa, o que você tem de diferente? Para ir com a sua vida. Seja cheio. Se arrependa. Feche seus olhos agora e fala: Senhor, eu quero ser cheio. Fale com Ele nas suas próprias palavras. E nós vamos adorar mais uma vez. Nós vamos declarar que o Espírito Santo nos inunda. Que o Espírito Santo... Pode soltar. O Espírito Santo te encha. Levante suas mãos.